Pessoal, vamos lá. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre o que na verdade é Deus, o que nunca contaram para vocês. Na verdade, Deus é uma doutrina, é um conjunto de ensinamentos passados a líderes religiosos e muitas pessoas afora da igreja, mas que muitos ainda não sabem. Deus é um título dado a pessoas da elite. Já encontrei alguns lá em São Paulo. Pessoas que controlam muitas igrejas, pessoas dos bastidores. Eles utilizam uma tecnologia que eu chamaria de telepatia sintética, que eles falam diretamente na sua cabeça. Com essa tecnologia, eles usam para se comunicar e falar com alguém simplesmente para atacar pessoas que não concordam com a doutrina deles. E muitos já são escravizados utilizando essa tecnologia. O que mais eu poderia falar para vocês aqui? Eles podem usar a influência deles para fazer você perder o emprego. Eles sempre sabem onde você está. Ameaças diretas, privação do sono. Eles gostam de simular uma esquizofrenia para fazer você parecer louco e usar essas pessoas, são muitas, para que você realmente acredite nisso. Para quem não sabe, eu sou entregador e eles fazem as pessoas sempre repetirem a mesma coisa. E quando eu não estou gravando, né, eu costumo tentar gravar eles fazendo isso, eles não falam nada. Houve um momento, quando eu estava em São Paulo, que eu fiz uma viagem para voltar para Aracaju. Eles simplesmente te rastreiam. Eles colocaram uma carreta logo atrás de mim e ele ficou falando para eu me jogar. Ele quem? Essas pessoas que trabalham para Deus. E por que eles fariam isso comigo? Porque lá em São Paulo eu encontrei alguns deles. Desculpa. Eu acabei encontrando com alguns deles. Eu tomei várias indiretas. Eles sabiam coisas que eu tinha passado somente na igreja, tinha contado meus líderes na época, né? E ele queria me comprar. Ele comprou basicamente os meus pecados, eles se comunicavam comigo. Eles compraram os meus pecados e depois ele queria me cobrar R$ 7.000 e indicava a igreja para eu ir para pagar ele. Eu neguei, acabei negando. Quando eu neguei, ele meio que me tirou da ordem. Hoje eu não tenho paz, eles não me deixam em paz. Através dessa tecnologia, que talvez muitos de vocês não acreditem nisso, porque para mim também é algo de outro mundo, entendeu? Se eu não tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse falado com as pessoas que eu falei, se eu não tivesse encontrado essas pessoas, tivesse sido atacado de várias formas diferentes, eu também não acreditaria. Mas depois de estudar muito sobre a tecnologia cérebro-computador, eu descobri que já é possível ler mentes, já é possível fazer controlar coisas com a mente. O que eles fazem você acreditar é que ainda está no começo, mas a elite já descobriu como expandir isso, está mais avançado do que vocês imaginam. Conseguem ler sua mente, eles conseguem ver através dos seus olhos também. Eles narram tudo que eu faço. Através do meu... Não sei se é exatamente isso ou se eles estão usando alguma outra tecnologia, né? Mas eu acredito que eles conseguem. E veja só quantas coisas absurdas vêm acontecendo. Já conseguiram copiar neurônios de uma mosca e colocar ela no mundo digital. Que garante que não façam isso com uma pessoa também, né? E está sendo tudo revelado agora. Anotem o que eu estou falando para vocês. Daqui a alguns anos, essa tecnologia ela vai ser revelada. Outras instituições que estudam neurociência, né, eles vão acabar revelando isso para as pessoas, porque eles não têm controle de tudo, por isso que eles têm medo de que essa informação venha a público. É porque justamente todos não sabem disso, né? É uma doutrina que vem por muitos anos. Isso já existia a inteligência artificial nos anos 80, tá? Já existia muita coisa que foi simplesmente omitido a vocês para que não venha à tona. Eles consigam controlar as pessoas através disso. Agora imagine o poder que uma pessoa tem sobre a outra, podendo controlar ela usando tortura na mente. Simplesmente simular uma esquizofrenia a hora que ela quiser. É aí que a natureza humana ela vem à tona. A maior maldade que um ser humano pode cometer, eles cometem. Eu não sou uma pessoa muito importante, mas eu consigo perceber as coisas assim. Consigo pegar as coisas muito rápido. Eu já peguei pessoas mentindo pra mim sobre isso, fingindo que é demônio, sabe? Daqui a pouco tá mandando indireta de novo. Porque eles ouvem essa voz também. Eu não sei como eles desbloqueiam essa capacidade de fazer um aqui escuta, outro aqui, outro lá. Eles conseguem pegar uma unidade e fazer essa pessoa escutar algo que outras pessoas não escutam. Eu, estudando sobre isso, eu vi alguns aparelhos que conseguem direcionar a voz simplesmente acoplando, eu diria,
embutindo a voz audível dentro de um som ultrassônico, que é um som inaudível, que normalmente o ouvido humano não consegue escutar. Deve ser algo a ver com isso, satélites, torres de rádio, algo do tipo. Radiofrequência é o que nosso cérebro emite. Quando um neurônio se conecta com outro, eles acabam gerando pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos eles já são interpretáveis por IA, inteligência artificial. É assim que eles conseguem ler mentes. Né? Só dar um Google, um YouTube aí. Outra teoria que eu tenho é a da... Teoria que eu digo é como eles conseguem ver a partir de qualquer lugar. O Wi-Fi ele é capaz de ver qualquer pessoa através das paredes onde tem o sinal do 5G, eles conseguem te enxergar. No YouTube você pode ver. Esse daí é informação pública, né? Mas quase ninguém sabe também. Isso é um vídeo de 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, mas imagine com a evolução da inteligência artificial o quanto isso avançou. E o que não contaram pra gente ainda. Já tem até uma associação brasileira de neurodireitos, né, ataques cibernéticos, o Chile já aprovou, né, neurodireitos por conta da quantidade de pessoas reclamando. E o nome dessa tecnologia, quase esqueci de contar, é Voz de Deus. Né? Antes de eu ter conhecimento disso, foram eles que me contaram, claro, eles gostam de se gabar por conta disso. Eu encontrei uns gringos no Reddit falando exatamente sobre isso. O V2K, né, que é Voice to School, que é a voz no crânio. Ele falou exatamente a mesma coisa, Voz de Deus. Antes mesmo de eu saber. Eu peguei essa informação, quer dizer, eu já sabia dessa informação porque eles me contaram, e depois eu encontrei na internet a mesma coisa. Se gabaram para outras pessoas também, entendeu? E, meu amigo, não há coincidências. Não há uma coincidência tão forte assim, várias pessoas repetindo a mesma coisa, entendeu? Várias pessoas na polícia, Ministério Público, é igual a cientologia. A ideia deles é infiltrar pessoas que tenham a doutrina e são controladas através dessa tecnologia. Por isso que é tão difícil denunciar. Eu já fui intimidado por policiais, tudo quanto é canto, empresários, funcionários, sabe, repetindo a mesma coisa para criar aquela sensação de perseguição. Isso acontece muito comigo. E não tem muito o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é deixar esse vídeo na internet, porque uma hora ou outra, quando isso se espalhar, vão ver que eu fui um dos pioneiros a espalhar essa informação para vocês. A escravidão, ela não acabou. A escravidão, ela continua. A elite controla os mais pobres, até mais ricos, através dessa tecnologia, e não tem muito o que fazer. É só conscientizar as pessoas, ou as que não sabem, e seja o que a vida quiser. Seja o que a vida quiser. Eu realmente já cogitei esquizofrenia, mas é impossível. Não tem como alguém falar com você de forma tão clara, dando comandos. Inclusive me tentam até hoje me obrigar a fingir esquizofrenia, indo no CAPS. Que tipo de esquizofrenia é essa? Parece piada, né? Que tipo de esquizofrenia é essa? Não existe. Eles pegam informações que tinham de você da época da igreja e tentam usar isso contra você como desculpa para você fingir esquizofrenia no CAPS. Você precisa fazer isso porque você cometeu tal pecado e não pagou, né, que foi o que aconteceu comigo. Não paguei mesmo. Não paguei e nunca vou pagar. Né? Talvez com minha vida, né, que eles estão fazendo muita privação do sono. Eles aumentam e diminuem as vozes a hora que querem, impedem você de dormir e isso causa um estresse muito grande no corpo. E não tem muito o que fazer. Aparelhos, o telefone não detecta essa voz, mas deve ter alguns aparelhos aí que conseguem detectar, mas eu não tenho conhecimento deles e é bem provável que eu não teria condição financeira de arcar com isso também. A maldade humana, ela, desde que eu tive conhecimento disso, não dá pra ter mais esperança na humanidade sabendo que existe esse tipo de pessoa por aí. Entendeu? Não tem como ter esperança se uma pessoa escraviza a outra simplesmente seguindo aquilo que está na própria Bíblia, né? Lá tem falando sobre escravidão, não é proibido, e eles usam isso até hoje, só que é camuflado. Se alguém experimente ter o conhecimento que eu tenho e venha falar na internet para ver o que vai acontecer. Né? Tudo começou quando eu denunciei 2 igrejas ao Ministério Público por abuso. Né? Comecei sendo abusado psicologicamente em uma,
Quando eu fui para em outro estado, que foi lá em São Paulo, ele já sabia o que eu tinha passado na primeira, depois de uma semana e começou a fazer o mesmo. Eu ainda não sabia das vozes. Mas aí, quando eu percebi os ataques, eu denunciei as duas ao Ministério Público, foi quando essa voz me procurou, basicamente, depois de muito ataque de outras pessoas, né? Aí essa voz me procurou, falando que eu tinha que fazer, que eu tinha que pagar, porque alguém tinha me comprado. E quando eu não aceitei, começou a caça às bruxas. Eu não imaginei que pessoas da igreja ainda faziam isso. Pensei que era no passado, queimava a gente na fogueira, né? Pensei até por um momento que isso era mito, era algum mito. Mas hoje eles te queimam de outra forma. Quando não é difamação, calúnia, faz todo mundo ficar contra você. De imediato eu não conseguia entender isso porque acontecia em tantas instituições religiosas. Mas aí depois foi que eu peguei. Como muitas pessoas têm essa doutrina, eles sabem o que vão acontecer com elas caso não obedeçam. São escravos. São escravos. Ah, e essa informação de que nós somos Deus aqui na Terra, como eu coloquei no outro vídeo, veio de um pastor de uma igreja grande, tá? Ele mesmo me falou que tudo é doutrina e que nós somos Deus aqui na Terra. Aí eu saí com essa informação e comecei a apanhar. Aí tentei procurar outra, porque eu gostava muito, né? Precisava conhecer novas pessoas, socializar. Apanhei de novo, com as mesmas coisas, eu fiquei sem entender. Aí foi quando eu denunciei ao Ministério Público, aí é quando eles começam a te atacar mesmo. E não usam essa tecnologia com qualquer um não, é porque eu já tinha me encontrado com os ditos deuses, né? Que já sabiam também o que eu tinha passado. Gente da elite mesmo, me juntei com eles através de algumas reuniões de jogos de tabuleiro, pessoas ricas, tá? Da elite mesmo. E eu comecei a apanhar também. Aí que eu tava lá contaminando o ambiente e precisava ser retirado. O que foi que eu fiz? O que eu fiz, eles distorceram tudo. Aí começaram a me ameaçar através das vozes. Né? A gente não conseguiu matar ele aqui, mas mata na rua. Foi quando começou a acontecer. As vozes começaram a ficar mais altas. Né? Todo mundo repetindo a mesma coisa. Depois conversavam comigo de forma clara. Não é esquizofrenia. Tem muita gente passando por isso. E muita gente não consegue ter a coragem que eu tenho pra expor isso aqui pra vocês. Já tá dando 19 minutos de vídeo. É bem provável que eu vou cortar ele em 2 e eu vou colocar aqui pra vocês. Escutem o que eu tô falando. Daqui a alguns anos, não vai demorar muito, essa tecnologia ela vai ser revelada pro mundo. Tá, até agora eles só conseguem ler mentes colocando coisinhas na sua cabeça, aí você pensa, aí aparece através de texto, mas não, tá muito mais avançado que isso, só que não veio a público. Tá, espero que eu tenha ajudado algumas pessoas, a informação aqui que eu sei, eu dei a vocês, e o que vai acontecer comigo, o que tá acontecendo já na verdade, que é o principal motivo do Tato falando pra vocês, é tortura. Fiquem bem.